Olá pessoal, estamos chegando para mais um episódio do nosso podcast jurídico, nosso Podlex. Hoje, nosso terceiro episódio da terceira temporada, né? Isso. Muito boa noite, doutora Maíra Nésio, como você está hoje? Já aproveito para passar a palavra para você fazer as suas considerações iniciais e também para apresentar o nosso ilustre convidado de hoje. Olá pessoal, boa noite, muito prazer mais uma vez estar aqui e hoje com o nosso ilustre Dr. Rolim, né, que veio para brilhantar mais um Podlex. É isso aí, pessoal. Você já vai fazer as honras aqui vamos começar. Vamos dar a palavra primeiro aqui para o Dr. Rolim, que é o nosso convidado super especial. E depois a gente vai aqui falar um pouco da história, da trajetória, do currículo desse grande advogado. Verdade. Inicialmente é só agradecer realmente o convite, poder participar de um evento dessa grandiosidade, sempre levando informações próximo do tempo real à população, incluindo nessa população a sociedade jurídica. Porque muitas das vezes nós, advogados, somos mal vistos em determinadas situações, principalmente e em especial o advogado criminalista. Então, esse evento, esse Podlex que vocês estão já na terceira temporada, tem trazido realmente para a sociedade e para nós advogados uma aproximação advogado-sociedade, para que a sociedade entenda qual que é o papel do advogado na sociedade e qual que é o papel da sociedade também na vida do advogado. Então, esses esclarecimentos é que nós vamos, de uma certa forma e de maneira simplória, falar e levar para quem está a nos ouvir, para quem está a nos assistir. E vamos lá. Muito bom. Coisa boa. Doutora Maíra. Eu vou tentar resumir aqui o currículo do Dr. Rolim, que ele é extenso, né? Pós-graduado em Direito Público pela Unifem Sete Lagoas. Essas datas aqui eu vou te pedir ajuda também. Já foi conselheiro, vice-presidente e conselheiro dos triênios aqui na subseção de Contagem. Qual foi o período? Exatamente. Eu fui conselheiro na gestão, juntamente com a Liliane, enquanto presidente, no período 2001, 2003, conselheiro. Na gestão seguinte, 2004, 2006, vice-presidente. E na outra gestão, 2007, 2010, como conselheiro ligado ao Tribunal de Ética e Disciplina da nossa subseção de Contagem. Muito bom. Em todas as três oportunidades, nós tínhamos a Liliana como presidente. Doutora Liliane, que passou por aqui também, né? Foi Liliana, a primeira entrevistada do primeiro episódio. Sucesso, né, é verdade, é verdade. Sucesso, doutora Liliana. Contagem para o mundo, viu? Só grandes nomes, muito bom. Membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da Seccional de Minas Gerais, graduando em Psicologia pela Universo BH. Exatamente. Com o passar do tempo, hoje com 33 anos de advocacia e direcionado sempre à advocacia criminal, Sim. então eu tenho preocupação muito grande com o comportamento humano, Perfeito. com o comportamento dos jurados, com o comportamento dos advogados, com o comportamento do promotor, dos juízes que presidem tribunais do júri, e muitas das vezes, por falta de habilidades sociais, é que o juiz deixa uma audiência descambar, esculhambar, promotor, advogado em briga, ou seja, a psicologia que eu estou fazendo hoje está direcionada exatamente ao comportamento dos jurados, comportamento da sociedade, porque quando a gente fala em tribunal do júri, a gente infelizmente tem que vincular a morte, homicídio, matar alguém. E quais as razões que levam um cidadão a matar o outro? São N razões. Então, aquele jurado que está para julgar a demanda, a gente tem que colocar na cabeça dele que essa falta de habilidade social, a falta de bom senso, o egoísmo, talvez a ganância, o vil metal, o relacionamento humano, principalmente nos feminicídios, é para que eles repensem. E em repensando, pode ser que a gente evite
que outros homicídios ou feminicídios aconteçam. Exatamente pontuando isso para a sociedade. Excelente. Perfeito. Doutor Rolim também já participou aí de grandes tribunais, aquele caso do goleiro Bruno e o caso do Bando da Degola também. É um pouquinho o resumo do currículo do doutor Rolim. Gente, então, como vocês estão percebendo aí pelas palavras iniciais, hoje, e também como já divulgamos aí durante toda a semana, hoje estaremos falando bem de forma pontual sobre Tribunal do Júri, né, que é a especialidade do doutor Antônio Rolim, né, que é esse grande advogado que nos abrilhanta hoje com a presença, né? Isso enriquece muito esse projeto, enriquece muito o nosso podcast. E eu gostaria, de início, de fazer esse agradecimento ao Dr. Rolim por ter aceitado o nosso convite e está aqui, pessoal. Não está passando muito bem, né? Está um pouco doente, mas mesmo assim ele veio honrando a palavra. Então isso é para que se entenda, né, a importância do que nós estamos fazendo aqui. Né? Isso não é uma brincadeira, isso não é videozinhos que nós estamos fazendo para a internet, isso é um compromisso que nós advogados temos com a nossa sociedade, de levar conhecimento jurídico e fazer com que as pessoas entendam a importância do advogado, o papel do advogado e da advogada na nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Quero aproveitar, já que tomei a palavra, para pedir para você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, para que você se inscreva lá, tá? Para que você também ative o sininho para receber todas as notificações. Quanto mais pessoas estiverem inscritas nesse canal, mais o YouTube hoje, que é uma ferramenta, uma das principais ferramentas hoje da internet, vai divulgar esse conteúdo e mais pessoas terão acesso a todo esse conhecimento que nós estaremos transmitindo para vocês através desse episódio de hoje sobre Tribunal do Júri. Né? O doutor Antônio Rolim aqui já iniciou a sua fala informando para nós que tem 33 anos de advocacia e eu gostaria de saber, doutor Rolim, se esses 33 anos foram todos desde o início na área criminal. Se desde a faculdade o senhor já sabia que queria o criminal. Ô, Damião, você falou uma questão aí de realmente eu não estar me sentindo bem, mas em razão do compromisso que assumi, eu estou aqui. Isso eu quero direcionar principalmente aos advogados, mas também para toda a sociedade, que compromisso é algo sério que tem que ser cumprido. Aí me permite falar só uma passagem. Enquanto vice-presidente da UAB de Contagem, certa feita era dia de entrega de carteira para advogados estagiários. Eu estava em Betim, numa audiência, achei que daria tempo, eu estava numa diligência em Betim, achei que daria tempo de Betim ir até a minha casa, que eu moro em Belo Horizonte, e voltar para a UAB. Mas realmente o trânsito não me permitiu chegar a tempo, então eu fui direto de Betim para a subseção para não perder o compromisso. Me lembro como se fosse ontem, que eu estava de calça jeans, tênis, camisa totalmente despojada, e por entrega de carteira para advogados. Aí quando me foi dada a palavra até para entregar a carteira para os advogados, eu me desculpei, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a indumentária, que eu acho que o advogado deve se vestir bem, deve se apresentar bem, e compromisso com horário. Então eu fiquei numa sinuca de bico, em ir até a minha casa, eu ia chegar atrasado para o meu compromisso, fui para o meu compromisso devidamente descomposto para aquela ocasião que exigia. Mas eu preferi optar pelo compromisso de não perder o horário, de não perder o tempo, mas eu me desculpei com aqueles advogados estagiários que estavam a receber carteira e com todos que compuseram a mesa comigo, porque o compromisso tem que vir em primeiro lugar. Muito bom. Segunda coisa que você falou, se desde o início eu tinha vocação para a advocacia criminal. Isso. Eu colei grau no dia 10 de julho de 1991 na Universidade de Itaúna. E hoje eu tenho exatamente 1000 júris catalogados. 1000 júris? 1000 júris catalogados. Meu Deus, é muito experiente. Desses 1000 júris catalogados, eu incluí neles 3 júris simulados que eu fiz na época da faculdade. Ah, sim.
Ou seja, desde a época da faculdade, quando você tinha júri simulado, quando você tinha que falar, quando você tinha oratório e tudo, eu sempre estava à frente, e eu guardo até hoje um jornalzinho da faculdade. O professor era de português, não era nem professor de direito penal, que fez o júri simulado, inclusive com a minha foto de beca, lá na Câmara Municipal de Itaúna, já fazendo o júri simulado no 3º período da faculdade. E antes de ser advogado, nessa época de estudante, eu era policial civil, exatamente aqui na comarca de Contagem. Então eu fiquei de 86 até 91, quando colei grau, na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Colei grau no dia 10, sexta-feira, no dia 13 eu estava no departamento pessoal da polícia, me exonerando a pedido para ser advogado. Para ser advogado. Porque eu nasci advogado e vou morrer advogado. Muito bom. Ou seja, essa é a minha vocação. A advocacia está no meu DNA. E a advocacia criminal veio, inclusive de tabela, por essas questões que eu já passei. Doutor Rolim, o senhor falou aí que o senhor pediu baixa da polícia para ser advogado. Mas hoje, muitos advogados estão querendo ser policial, né? O que mudou? Por que antes a advocacia era tão interessante e passou a mudar isso? Essa chave mudou dessa forma. Tem gente aí, tem pessoas que passaram na OAB, que são advogados e estão estudando para ser policial civil. Por que houve essa mudança? Damião, olha só. Inclusive na minha época, já era igual hoje. Já era, né? Eu andei na contramão. Que vários amigos meus que formaram comigo foram para o concurso público. Viraram delegados de polícia, promotor de justiça, juiz. Mas em especial que eu tinha uma turma muito grande de policiais civis formando. Todos eles foram para concurso público. Mas eu tenho duas amigas e um amigo que não era policial civil e que na contramão, enquanto eu saí da polícia, eles ingressaram como delegados. Hoje o que falo é o seguinte, que a advocacia minha era artesanal, sempre foi artesanal. Eu nunca pratiquei advocacia de massa. Hoje, qualquer que seja o número de processos que eu tenho, quando o cliente liga, igual ligou antes de eu entrar aqui, eu sei, às vezes, até o número do processo dele na cabeça. Olha. Eu sei todos os andamentos processuais dele e sei todos os despachos que tem no processo dele, a tempo e modo. A tempo e modo. E às vezes eu consigo falar 10, 15, 20 números de processo com todos os dígitos dos meus clientes. Mas, enfim, eu nasci advogado e pretendo morrer advogado. Não pensei duas vezes, modéstia à parte, eu fiz um curso espetacular, muito bem feito. Eu consegui fazer 7 períodos na faculdade, lá em Itaúna, viajando, sem ter uma falta na escola. Nenhuma falta. Com 4, nota 100 no meu currículo escolar da faculdade. Então, eu nasci advogado e contrariei, inclusive, a família. Eu de família conservadora. Meu pai ainda vivo, minha mãe ainda viva, com 95 anos de idade. O que eu ouvi, antes pingado você quer secar, você vai deixar certo pelo duvidoso? Eu falo o seguinte, eu sou um cara guerreiro e perseverante. Por isso é que eu me sinto bem sucedido na advocacia. Não por questão financeira. Eu me sinto bem sucedido de onde eu saí e onde eu estou hoje. Por quê? Porque eu demorei 7 anos exatos de perseverança na advocacia para começar a ganhar o que eu ganhava como policial civil, que eu entrei e não tinha nem segundo grau. Olha. Ou seja, eu fiz essa contramão. O que os rapazes de hoje, as moças de hoje, os jovens, os estudantes, eles já entram para a faculdade e querem sair da faculdade e começar a advogar hoje e em 5 anos ter carro novo, ter apartamento, ter imóvel. Por causa dessas internet que só vende ostentação e tudo, eles caem nesse nicho e querem ir para o concurso público, porque às vezes a advocacia é muito difícil, não consegue advogar e não tem perseverança de começar a ganhar pouco. Perseverança. E for fazendo aquela resiliência, aquela perseverança na advocacia. Mas hoje é igual era antigamente.
Muitos e muitos e muitos. Eu estou para te falar que aqueles que não conseguiram passar no concurso público, todos eles são aposentados hoje como detetive, inspetor de polícia, como perito criminal, porque continuaram na polícia, engavetaram o diploma. Não exerceu. Eu advogo para muitos desses, mas muitos colegas meus de polícia, que hoje eu sou advogado deles. Em especial o Tribunal do Júri, porque tem uma vinculação muito grande, e vou atender um cliente agora à tarde, exatamente policial, que vai ser julgado pelo júri popular na segunda-feira, dia 10. Outro no dia 21 de junho, um no dia 11 de julho em Conselho de Lafayette, e o outro júri emblemático, de 4 ou 5 dias de julgamento, vai acontecer no dia 30 de julho. O juiz já separou toda a pauta, separou o tribunal da Raja, o auditório da Raja, para que o evento possa acontecer. Mas deixa eu falar por que dessa paixão minha pelo Tribunal do Júri. Porque hoje se fala em júri, hoje eu rodo o Brasil inteiro dando palestras sobre o Tribunal do Júri, em especial no Nordeste. O povo nordestino me acolheu de uma forma tão calorosa que hoje eu sou irmão do povo nordestino. No início da advocacia, tinha o segundo Tribunal do Júri de Belo Horizonte, que era presidido pelo Dr. José Amanso de Souza Filho, com quem tive muita amizade, fui inclusive na posse dele desembargador, inclusive na saída dele, etc. O que tinha no segundo Tribunal do Júri? Uma pilha de processos prontos para serem julgados e não tinha advogado para fazê-los. Não tinha defensor público na época, a Defensoria Pública não era atuante como é hoje, enfim, mas era pilhas e pilhas e pilhas de processos esperando o júri e não tinha advogado que fazia o júri. O juiz-presidente, quando ele assumiu a presidência do Tribunal do Júri, o Dr. Zé Amanso, o que ele fez? Ele saiu catando uns amigos advogados que queriam fazer júri. E aí montou uma instituição não governamental, nenhum vínculo, nada institucional, chamado Mutirão da Cidadania. Olha. Então ele pegou o doutor Antônio Marcinho Genon, infelizmente já foi, e ele pegou mais 4 advogados, e o juiz-presidente pegou todos os processos no meio, o Mutirão da Cidadania para o júri tal. O Mutirão da Cidadania, através do coordenador, ele designava 2 membros para cada processo do júri, só plenário do júri. Quem não sabia nada, quem sabia, quem não sabia. Como começou a dar certo, então ampliou para 10 advogados. Então nós éramos 10 advogados, dentre eles o Écio Quaresma Filho, Marco Antônio Cacheta, o Laércio, etc. O que nós fazíamos? Um novato, quando eu entrei eu era novato, acompanhava o mais experiente que já tinha feito o júri. E às vezes esse mais experiente dava uma canja, deixava a gente falar 15 minutos, meia hora e etc. Porque à época o tempo de fala era de 2 horas, hoje é 1h30. Então era outro tempo que a gente fazia. E com isso ampliou tanto que foi designado, nós fomos designados para fazer inclusive sumário. Quando o juiz interrogava o réu, ele não tinha advogado, o juiz já nomeava um mutirão da cidadania, a secretaria copiava todo o processo e entregava lá no mutirão. E o mutirão designava 2 membros para fazer inclusive o sumário e tudo. E assim nós começamos a fazer júri. E era muito engraçado, porque o Miguel Santiago, jornalista do Diário da Tarde, e quando a gente ficava famoso, o que saía era o Diário da Tarde. Irmão do Francisco de Assis Santiago, que é o Chico Preto do Tribunal do Júri. Então, todos os dias ele ia lá e fazia matéria. Hoje foi julgado fulano de tal, atuou na defesa, Antônio Rolim, que bacana, e etc. E todos os dias que nós fazíamos o júri, isso era feito uma contabilidade. Quando chegava em janeiro do ano seguinte, júris que ocorreram em Belo Horizonte, tantos júris. Advogados que mais fizeram júri, tá? Antônio da Costa Rolim com 30 e tantos júris no ano. Olha. Às vezes a gente fazia 14 júris, exceto no mês.
no mês. Muitos júris. Então isso virou estatística e nós começamos a gostar e começou Que a legal. ampliar. Foi para o primeiro tribunal do júri. Esse projeto, enfim, não tinha honorário para advogado ativo, era literalmente de graça, e nós ainda gastávamos com os xerox dos processos Que era processo para físico. fazer aquelas defesas no plenário do júri. Resumo. Quando eu fiz o meu primeiro júri particular, que eu fui contratado, eu tinha feito 72 júris gratuitos e eu fui para um júri de um cidadão, Ronaldo de Souza Pimenta, isso já em 99. Ele foi para o júri. No dia do júri dele, ele recebeu o que chamava à época libelo crime acusatório. O libelo crime acusatório era uma peça que o réu era intimado para contrariar que ele ia a júri de novo. Então, no dia do júri dele, que eu fui atuar como dativo, ele recebeu o libelo crime acusatório para outro júri que ele ia responder que era crime de cela. E como a minha atuação como dativo foi tamanha, a irmã dele, policial militar, que estava no júri, ela procurou saber quem era e foi lá e me contratou para fazer o júri. Mas hoje, dos meus júris, com certeza absoluta, eu tenho pelo menos 250 júris gratuitos, literalmente gratuitos, e quando começou a lei de se fixar honorários para advogado dativo, eu ainda cheguei a fazer alguns, mas já falava para o juiz, não fixe honorário para mim, que eu não quero. Nunca deixei o juiz fixar honorário para mim. E como isso virou um certo comércio, a inscrição para dativo e tudo, hoje realmente os juízes não me nomeiam mais, embora eu sempre fico à disposição de nomear. Mas é um contraste de não fixar honorário e nomear o dativo por causa dessas questões institucionais. Sim. Mas essa é a minha paixão pelo Tribunal do Júri. Que coisa boa. Fantástico. É um advogado raiz, né? Não tem nem que contestar. Muito bom. A sua família veio do direito também? Por isso esse amor? Olha para você ver. Vocês já ouviram, todo mundo já ouviu falar que o cara é analfabeto de pai e mãe. E eu sou analfabeto de pai e mãe. Meus pais são analfabetos. Quem estudou muito na família, nós somos 14 irmãos, todos vivos. E eu fui o primeiro Que privilégio. que enveredei para a carreira jurídica. Parabéns. Então, nunca tive nome, nunca tive costa, nunca tive escritório montado, nada, absolutamente nada. Desde o meu ensino médio, primeiro ano de segundo grau, tinha uma matéria que chamava Direito e Legislação. No meu curso médio, no ensino médio, primeiro ano de segundo grau. E tinha o professor Clésio Basileu. E como ele falava bacana e tudo, desde o primeiro ano do ensino médio eu falei, eu vou ser advogado. Eu quero falar igual esse professor Que meu. legal. E em duas raríssimas e belas oportunidades, eu estive no plenário do júri com esse professor meu lá do ensino médio. Que chique. Clésio Basileu. Então, assim, a minha carreira na advocacia criminal veio dessa forma. Muito bom. Tá? Eu casei com a advocacia e vou morrer com a advocacia. Eu não vou separar dela. Mas quando você falou que tinha desde o início da advocacia, aí não. Eu estou para te falar que até 2005, 2006 eu era clínico geral. Eu tinha que pagar a conta de escritório. Ou seja, reunião de condomínio, defesa no Tribunal Desportivo de Futebol Amador, causa trabalhista, causa civil. Começou a minha saga na advocacia. Mas realmente, eu tive várias demandas cíveis que chegaram ao Supremo Tribunal Federal com êxito. Olha. Demanda civil, então, ou seja, um dos meus professores, Reis Fried, que passou nada mais, nada menos que em 14 concursos públicos, em 13 em primeiro lugar, então no curso de extensão e graduação ele me falava, eu sou advogado, eu não sou bom no crime, não sou bom no civil, eu sou advogado. O advogado tem que saber interpretar normas. Isso é show de bola. Então, ou seja, eu tive esse professor num curso de extensão e graduação, Fantástico. foi na pós-graduação, e ele realmente falava tudo.
Eu sou advogado. Eu não posso falar que eu sou bom nisso ou naquilo, porque todos os processos e procedimentos administrativos, cíveis, trabalhistas, criminais, dentre outros, têm a ampla defesa e o contraditório. E as interpretações das normas são as mesmas. Então, a forma de se pensar e de se imaginar, tudo isso é a mesma coisa. No processo penal, os prazos são diferentes. Sim. No processo civil, são diferentes. No processo administrativo, no trabalhista. Ou seja, enfim, você tem que saber, é a norma, é a processualística. É verdade. Sem dúvida. Então, eu, por alguns anos, eu fui especialista em tudo. Eu era clínico geral, até que foi uma advogada lá para o escritório, eu comecei a direcionar as demandas não criminais para a pessoa, e aí enveredei realmente só na advocacia criminal. Maravilha. Doutor Rolim, eu tenho algumas perguntas para fazer. Vamos entrar na questão mais técnica do Tribunal do Júri, mas já que eu interrompi a sua fala, eu gostaria só de aproveitar aqui para ressaltar a leitura da doutora Maíra do currículo do doutor Rolim. Né? Ele até comentou aqui, o doutor Rolim foi vice-presidente da OAB aqui em Contagem, né? Quais anos mesmo que o senhor foi vice-presidente? 2001, 2003 conselheiro, 2004, 2006... E como vice... Ah, tá, 2003 a 2006... É porque eu fiquei com a doutora Leilane em 3 mandatos consecutivos. Ah, tá. De 2001 a 2010. Certo. No primeiro mandato, eu era conselheiro. No segundo, eu fui a vice-presidente substituindo o doutor Diniz. E no terceiro mandato, eu voltei para o conselho. Ah, perfeito. Perfeito. Bom, mas hoje, como a gente não vai tratar de OAB, eu só queria de ressaltar isso e aproveitar aqui também, pessoal, que eu já interrompi o doutor Rolim, né? Aproveitando então aqui, o seguinte, doutor Rolim, qual que é a diferença prática, e como a gente está falando também para um público que não é da advocacia, entre um processo comum da justiça criminal e o tribunal do júri, porque a gente está falando sempre do júri, qual que é a diferença técnica de um processo, do procedimento comum para o procedimento do tribunal do júri? Essa pergunta sua tem tanta importância, que assim como você está me perguntando, vários advogados, inclusive criminalistas, têm essa dúvida. Por incrível que pareça. Mas entre os estudantes, principalmente a sociedade, não consegue entender essa distinção. Olha só, a Constituição Federal, que traz inclusive a importância do advogado, né, no artigo 183, que é indispensável à administração da justiça, ela traz entre os direitos e garantias fundamentais uma cláusula pétrea, que é o Tribunal do Júri. Então, o artigo 5º, inciso 38, está taxativo, está constitucionalizado esse Tribunal do Júri, ou seja, está constitucionalizada a instituição do Tribunal do Júri. Ainda posso citar os dizeres. É reconhecida a instituição do júri na forma que lhe der a lei, 2 pontos assegurados. Em letra A, amplitude de defesa, soberania do veredito, o sigilo da votação e a competência, que é o mais importante, que eu vou chegar na sua indagação. Competência, julgar crimes dolosos contra a vida. E onde que nós achamos os crimes dolosos contra a vida? No Código Penal. São apenas 4, por incrível que pareça. Essa é a dúvida da sociedade, inclusive da sociedade jurídica, que são apenas 4 crimes que vão a júri popular em tese, sendo eles o homicídio, o induzimento ao suicídio ou ao autoextermínio, que teve a Lei 13.964 de 2019, o infanticídio e o aborto. Somente esses 4 crimes. O aborto tem suas nuances. Aborto praticado pela gestante, aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante, aborto praticado pela gestante com auxílio. Ou seja, tem 4 sub-itens do aborto, mas é aborto. Durante esse tempo do senhor de Tribunal do Júri, já viu algum caso de alguém ser levado ao Tribunal do Júri por aborto?
Eu fui privilegiado em duas situações. Vamos sair só um pouquinho do crime. Eu cheguei a ser nomeado na comarca de Ibirité, por incrível que pareça, para defender o cidadão no crime de adultério. Olha o artigo 240 do Código Penal da época. O adultério era crime. E era um crime plurissubjetivo, em concurso necessário. Se fosse crime hoje, hein, doutor Rolim? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Todo mundo usava tornozeleira porque não tinha jeito. Eu cheguei a ser nomeado para defender o cidadão, que é crime de concurso necessário, que não se pratica adultério sozinho. Então, a mulher ou o homem, em concurso necessário, pratica adultério. Eu fui nomeado. Agora, voltando à sua pergunta, eu tive o privilégio, inclusive, lá na época do mutirão, de ser nomeado em 2 júris de aborto. Em 2 júris de aborto. É coisa muito rara, mas tanto era raro e tanto tempo passou que quando eu fui para o plenário do júri, já havia operado a prescrição. Mas eu tive 2 processos lá no passado por crime de aborto. E quando eu explico hoje para os alunos, explico para as pessoas, em tese são 4 crimes, mas na prática é apenas 1. É por isso, porque o aborto hoje ele é feito em clínicas especializadas, as intervenções, e a materialidade do crime é o feto. Então, se não pego fazendo e tem o feto como materialidade delitiva, correto? Fica difícil para condenação. Não tem processo. O problema é que não tem nem processo, nem início de investigação. De vez em quando eles pegam aí umas clínicas de aborto e tudo, mas, por fim, você não vê ninguém a júri popular por essa questão. Nesses 2 casos do senhor, foi absolvição ou foi condenação? Uma absolvição e uma deu prescrição. Mas não chegou a ser... Não chegou no júri, eu já fui a prescrição retroativa. Então, nem compôs o conselho de sentença. Então, quando eu fui para o plenário do júri, eu já fui a prescrição, porque o crime, a pena é baixa em relação aos outros crimes contra a vida. As pessoas, às vezes, também confundem muito, né? Que o latrocínio, ele deve ser levado... Eu ia chegar lá o porquê da dor. O outro crime que esse realmente eu nunca fiz, nunca vi ninguém fazer, nunca soube o que aconteceu, é o induzimento ao suicídio. Por quê? Porque quem que poderia falar que foi induzido ao suicídio seria o suicidado. Então, ou seja, o caso já foi, né? O caso já foi, é outro crime. E o infanticídio, qual que é a diferença do infanticídio? A gestante, na hora do parto ou logo após o parto, mata a criança ao nascer no estado puerperal. Isso, o nosso código é de 1940. Já falei anteriormente que eu tenho 13 irmãos, nós somos 14. Todos os 14 foram nascidos com parteira, na roça, na fazenda, no meio do mato. Nenhum nasceu no hospital. Então eram as parteiras. Hoje, aquela máscara de cabeça de juiz e barriga de mulher, não sabe o que vai sair, hoje já sabe até a cor dos olhos, a cor da pele de um bebê que vai sair da barriga da mulher. Entendeu? Ou seja, o pré-natal, o acompanhamento, o ultrassom, essas postagens e tudo, e o aparato médico é tamanho que não permite que a mulher, ao dar à luz, ela mate a criança. Por quê? Porque se levar a criança e depois de alguns dias ela venha matar o filho, nós estamos falando de homicídio qualificado. Sim. Passou, né? Contra ascendente ou descendente. Correto? Correto. Então, esse tipo de crime também é muito raro. É muito raro. Entendi. Eu também nunca presenciei. Então, se na prática eu tenho 4 crimes que vão a júri, na teoria, na prática é apenas um, é o homicídio. É matar alguém. Matar alguém. Aí, qual que é essa nuance que você falou, Maia? É o seguinte, muitos advogados me perguntam, mas aquele assalto que teve lá que matou o cara da lotérica, mas aquele assalto que acabaram matando o cara, matou para roubar, matou o cara na hora de roubar o carro.
Quando que vai ser o júri daquele caso? Porque teve uma vez que eu atuei num caso de um latrocínio. Um latrocínio horroroso. E todo mundo ficou me perguntando, quando que vai ser o júri daquele latrocínio? Eu falei, gente, a natureza do crime é crime contra a vida, júri. O latrocínio, a natureza é crime contra o patrimônio. É só você olhar a natureza do crime. Dos crimes contra o patrimônio. Furto, roubo majorado. Quando tem um resultado morte é o latrocínio. Quando tem a lesão corporal, a tentativa de latrocínio e por aí vai. Mas é crime contra o patrimônio, não é crime contra a vida. É somente crime contra a vida. Pode matar todo mundo aqui na hora de assaltar. Vem assaltar aqui e mata todos nós. Eles vão responder por latrocínio, eles não vão ao plenário do júri. Por isso essa distinção. E aí o porquê, da essência, Damião? Pode falar, depois eu... Não, é porque aqui surgiu uma curiosidade que é o seguinte, a gente ouve muito em reportagem, roubo é latrocínio, roubo seguido de morte. A minha pergunta é o seguinte, a minha dúvida é a seguinte, e quando, muitas vezes, a pessoa primeiro ela é assassinada e depois que é subtraído o bem dela, né, essa nomenclatura de que latrocínio significa roubo, né, exatamente nessa sequência, roubo seguido de morte. Sim. Ela está correta? E quando a morte acontece primeiro, a pessoa mata para depois furtar ou roubar? É a mesma coisa, por quê? Porque qual que é a intenção do agente? É subtrair coisa alheia móvel. Não importa se ele subtrai primeiro ou se ele mata a pessoa primeiro. Para você ver. Essa questão sua é extremamente técnica, tá? É extremamente técnica, é até de concurso. Muito bom. Porque aí, é o pessoal. seguinte... Porque a minha segunda fase foi direito criminal, eu adoro isso. Qual que é a intenção Muito bom. do agente? É matar aquele cidadão? Se a intenção dele era matar, ele tinha uma motivação. Eu estou falando crime contra a vida. Se eventualmente ele mata... Aí sobrou lá um relógio Rolex na mão e ele resolve levar, eu não estou falando que é roubo, não. Eu estou falando que é homicídio. Eu vou lá para matar o cara com uma motivação. O meu ânimo é de matar o cara. Se eu tivesse pelado, eu só ia matar o cara e ir embora. Mas quando o cara cai um Rolex lá na frente, eu levo o Rolex, aí eu vou responder pelo homicídio e o furto em conexão. Ou seja, esses outros crimes não contra a vida, se acontecerem no mesmo contexto, por conexão, eles são levados a júri popular. Daí se falar, inclusive, do que hoje o Fabiano fala muito do narco-homicídio. Ou seja, vários e vários juros que eu faço é o crime contra a vida, essas gangues disputando boca de fumo, Sim. mas a motivação é o homicídio, a droga, é a boca de fumo. E se provar que o cidadão está envolvido no tráfico, ele vai para júri, inclusive o júri julga o tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. A ocultação de cadáver. A ocultação de cadáver não é crime contra a vida. Mas ele vai para o júri como outro crime em conexão. Então, quando você fala, se eu vou roubar e a vítima tem a resistência para não deixar eu levar a coisa dela, eu mato para levar, eu estou roubando e o resultado foi morte. Se eu vou para matar alguém, para tirar do meu caminho, para eu pegar a coisa alheia móvel, a minha intenção é crime contra o patrimônio, é roubar. Correto? Sim. Por quê? Porque o homicídio, ele tem várias qualificadoras, dentre elas a motivação. Tem a motivação fútil, tem a motivação torpe, dentro da torpe, inclusive, a vingança. Tem de forma traiçoeira, com asfixia, emprego de veneno, fogo, etc., que é uma qualificadora objetiva. Tem também a surpresa e tem, inclusive, contra agentes de segurança pública, tudo como qualificadora. E também vem o que virou moda hoje, que já tem até um projeto de lei para que o crime de feminicídio, que o feminicídio é um crime autônomo. Inclusive... Para não ser levado ao tribunal. Não, vai a júri. Vai a júri. Mas como um crime autônomo. Se alguém
Matar alguém, homicídio, pena de 6 a 20 se for simples, de 12 a 30 se qualificado. Matar uma mulher é matar alguém. Sim. Correto? Claro. Só que o feminicídio, ao invés de ser uma qualificadora hoje, ela é uma causa de aumento de pena. Então, se a pena máxima do Brasil era, antes desse tal feminicídio, 30 anos, em razão do feminicídio vai até 45 anos. Por quê? Porque se o crime for praticado contra a mulher, em razão apenas de ela ser mulher, isso é uma causa que aumenta a pena em até a metade. Então, se eu tenho uma pena de 12 a 30, mais a metade, eu estou falando que é de 18 a 45 anos. Por isso é que estão querendo fazer com que o feminicídio seja um crime autônomo de competência do Tribunal do Júri. E qual que é a sua opinião? Eu sou totalmente favorável. Por quê? Porque aí nós podemos ter uma pena mais enérgica, porém, não tão exasperada como é hoje. Uma tentativa de feminicídio hoje, com consequências físicas leves, a gente sai do Tribunal do Júri com 12, 14, 15 anos. Ou seja, só a causa de aumento de pena em razão do feminicídio, às vezes só essa causa de aumento é maior que um crime de homicídio simples. Correto? Sim. Então, essas nuances, voltando à sua pergunta, você tem que ver a intenção do agente. A intenção dele era tirar a vida do outro? Era homicídio. Ainda que ele tire essa vida e aproveite o frete e leve alguma coisa da vítima. Correto? Mas se a intenção dele era o objeto, e para isso a vítima venha a morrer, nós estamos falando de latrocínio. É por isso é que a gente vê muito nas reportagens, aí vai ficar bem claro para quem está nos ouvindo, principalmente em crimes de repercussões midiáticas, eles falam, não, eles simularam aqui que foi um assalto. Sim. Não é? Simularam que era um assalto. Que é para não ir para o Tribunal do Júri. Mas não levaram, mas não levaram nada. Engraçado que fuçaram a casa toda, aí levou uns relógios, ou seja, não tinha nada a ver. Sim. Mas, ou seja, para tentar encobrir a verdadeira intenção do agente, que era matar. Só matar. E aí simula de carro que leva o celular, Sim. leva a bolsa, leva Sim. uma coisa e deixa a vítima Olha lá, só. já homiziando, já falecida, e simula que é um assalto para desviar a atenção, para não ir para o processo do júri popular. Olha. Então essa é a diferença, não sei se ficou claro. Ficou super muito claro. É verdade. E o senhor não acha que o latrocínio deveria também ser julgado pelo Tribunal do Júri? Por ser um crime doloso contra a vida também ou não? Não, tá vendo? Por não quê? é crime doloso contra a vida. É Mas contra o pode falar, patrimônio. pode falar. É contra o patrimônio. Ah, tá. É contra o Vamos lá, patrimônio. É porque acaba que assim, a minha dúvida, eu acredito que seja a dúvida de muita gente. Certo. Né? Porque hoje a gente vê aí, principalmente com o boom das redes sociais, infelizmente nós temos visto aí um grande número de pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, Correto. né? Em algumas situações, tirando do poder público esse dever, né? E aí acaba complicando ainda mais a vida. Então, algumas pessoas têm esse questionamento por conta do motivo morte, né, da pessoa. Então, assim, o senhor como especialista, o senhor não acredita que não seria o caso de também ser levado ao Tribunal do Júri o latrocínio, não por conta da res furtiva, digamos assim, do objeto que foi furtado, mas por conta da vida que foi ceifada? Eu sou radicalmente contra levar a júri popular aquele latrocínio. Por quê? Porque o que nós defendemos no Tribunal do Júri é que qualquer ser humano, enquanto ser humano, está sujeito a matar alguém. Por N razões. Mexeu com seu filho, com sua esposa, com sua mãe, estuprou sua filha, estuprou sua esposa, etc. Por N razões. Bateu na sua cara, bateu no seu carro e xingou você. Por N razões, qualquer um de nós, enquanto seres humanos, somos sujeitos a matar alguém. Mas quando nós matamos alguém, a nossa índole, ela não muda.
se você é honesto, se você é trabalhador, se você é um bom pai, se você é um bom filho, bom amigo, bom cliente, enfim, essas índoles suas vão permanecer. Em qualquer situação elas vão permanecer. Tanto que eu gosto de trabalhar muito com homicida, principalmente os convencionais, porque são as pessoas honestas. Os convencionais seriam o quê? Seriam quais tipos de... Que não estão envolvidos com questão de tráfico okay. e etc. Tá certo? Okay. Matadores de aluguéis e tudo. É o que nós, qualquer um pode matar em frações de segundo. Você se torna um homicida. E aí a gente se pergunta muito, mas, porra, o doutor Rolim matar alguém, aquilo não mata nenhuma barata. Ou seja, toda a sua índole, ela vai permanecer pro resto da sua vida, independente de você ter matado ou não. Correto? Porque a gente fala que é um delinquente ocasional. Mas o ladrão, o estuprador, que inclusive com resultado de morte, tem estupro com resultado de morte. Sim. E vários. O estelionatário. Isso já fala de delinquente habitual. Essas saidinhas que tem aí, de pessoas de crime contra o patrimônio, eles já têm a saidinha dele, que é as saídas temporárias, né? Já com a fita pronta para fazer. Pode ficar na cadeia, pode ficar, mas quando ele sair vai reincidir. Por quê? Ele é um delinquente habitual. Por isso é que nós não podemos levar para o júri o latrocida. Nós não podemos levar para o júri o estuprador com resultado morte. Por quê? Porque essa índole dele, você que é jurado, você não vai entender nunca. Você não vai entender. É uma questão nunca. técnica. Por quê? Porque o jurado é leigo. O jurado é leigo. Ele julga de acordo com a consciência, de acordo com a justiça. Então, o que é justo para ele, pode não ser legal, mas para ele é justo. E nós não temos como colocar na cabeça do jurado absorver um ladrão, um assaltante, que ainda matou a vítima. Sem chance. Sem chance, por quê? Porque o homicida, ele é um delinquente ocasional. Ele não é um delinquente habitual. Eu até achava muito interessante, porque o Tribunal do Júri, o primeiro júri no Brasil, aconteceu no dia 18 de junho de 1822, no Brasil Império, na Baía do Guanabara. E à época o Tribunal do Júri jogava os crimes de imprensa. Se você já assistiu algum seriado, alguma novela de época do rei, como que era a imprensa, crimes de imprensa já eram julgados pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julgava causas cíveis, algumas causas criminais. Depois, com todas as constituições de 1889, com a proclamação da República, 24, 30, Getuliana de 34, 37, 64, emenda constitucional de 67, etc., até de 88, essa instituição do júri foi preservada. Ela foi preservada. Por quê? Porque exatamente se julga pessoas que matam em razão de uma motivação que você também pode matar. Qualquer um. Ou seja, alguém matou e tem um motivo. Se você convencer o jurado que aquele motivo, na circunstância de tempo e lugar, ele também faria o mesmo, ele vai absolver. Se ele não faria o mesmo, ele vai condenar. É isso. Porque, inclusive, os jurados, eles só podem ser formados por membro da sociedade da comarca. Um jurado de Belo Horizonte não pode julgar aqui em Contagem e vice-versa. Por quê? É julgado pela comunidade. E tem alguns rincões do Brasil aí que ainda tem, e hoje não pode nem arguir uma legítima defesa da honra no plenário do júri sob pena de nulidade, porque o ministro Dias Toffoli lá decidiu que não pode usar. Mas eu conheço alguns rincões do Brasil aí, em especial no Nordeste e até no estado de Minas Gerais, que nunca se condenou um homem que matou uma mulher que traiu. Nunca ninguém foi condenado por esse tipo de crime. Olha só. Então, ou seja, a sociedade local, ela entende que isso
Mulher não pode trair, mulher praticou adultério, se o homem matar, ele está certo, ele está defendendo a honra dele. Inclusive, se tiver mulher no júri lá, elas também absolvem. Olha. Então você não pode hoje arguir essa legítima defesa da honra, mas eu direciono para o outro lado. Se for o caso, a legítima defesa da família, porque a instituição da família é uma instituição muito forte, É verdade. que ainda é respeitada. E nesses lugares que eles aceitam matar para lavar a honra, eles vão ter outros olhares para defender a família. Mas, enfim, esse é o malabarismo que a gente tem que fazer para levar para o plenário do júri. E os jurados são da sociedade. E aí, desde o início, lá no curso do Direito, dentre as fontes do direito, a gente não falava no direito consuetudinário? Sim. É o direito de acordo com os costumes. É verdade. Então, a sociedade local é que julga. Ela não conhece lei, ela ignora a lei. Mas ela julga de acordo com o que ela acha que é justo para aquela situação. Como que é composto, então, esse conselho de jurados? Sentença, né? De sentença, conselho de sentença. Quantas pessoas e qual estratégia que o senhor utiliza para escolher esses jurados? Porque nós aqui no Brasil, a gente tem como muito reflexo o direito americano. O senhor falou aí lá do início, né, que aqui no Brasil, lá no início, se julgava crimes, processos civis também eram julgados pelo Tribunal do Júri, e houve uma evolução e conservou-se o júri, né? Então hoje o júri é específico para crimes dolosos contra a vida. E como que é essa estratégia? Como que vocês escolhem? Como que vocês entendem que aquele jurado ou aquela jurada vai, acatar a tese da defesa? Essa pergunta, essa colocação, ela é de extrema importância, porque realmente todos têm dúvida. Às vezes até a gente mesmo tem dúvida. O que acontece? Vamos lá no início a diferença. Um crime comum, não de competência do Tribunal do Júri, quando o promotor oferece a denúncia, ele já oferece a denúncia para um juiz comum, um juízo singular. Vai ter as audiências, vai ter o tipo de testemunha, só que na hora de julgar, na hora de proferir a sentença, o juiz vai analisar as provas do promotor, as defesas, e vai proferir a sentença. Vai condenar, absolver, julgar parcialmente procedente o pedido e desclassificar e aplicar a pena. Quando o processo é do rito do júri, primeiro que o promotor já oferece a denúncia para um juiz chamado sumariante. O rito processual já é outro. Já começa pelo número de testemunhas que podem ser arroladas. No processo comum, são 5 testemunhas. No processo do júri, você pode arrolar até 8 testemunhas. Inclusive, para cada fato. Se são 2 homicídios, tem um crime conexo, para cada fato você pode arrolar até 8 testemunhas. Ao final da instrução, o promotor não pede a condenação do réu. Ele pede a pronúncia. O advogado pede ou a absolvição, ou a impronúncia, ou a desclassificação, no caso da tentativa para lesão corporal. Mas se é falando de júri, o juiz vai proferir uma sentença de pronúncia. Ele só tem que saber que o crime aconteceu e existem alguns indícios de que o réu é o autor. Basta isso, ele manda o cara para o júri popular, que é o juízo natural da causa. Então, o juiz sumariante, ao mandar o réu a júri popular, ele não entra no mérito se houver culpado ou inocente. É uma sentença hoje chamada até uma decisão interlocutória. Ele só admite a acusação. Mas quem compete julgar é o júri popular. O juiz não pode nem discorrer com a prova tal, com a prova isso, não tem jeito, está tudo indicando, não. O juiz só, de forma sucinta, uma decisão interlocutória e vai para o júri popular. Muito bem. Marcou o júri popular, junho agora. Em Belo Horizonte, nós temos 4 tribunais do júri. 4 plenários de júri. Cada plenário do júri tem 25 jurados durante todo o mês de junho. 25 jurados. Nós sabemos, nós vamos no processo e nós participamos até do sorteio desse pessoal ou desses jurados que vão julgar no primeiro tribunal do júri, ou no segundo, terceiro ou quarto durante o mês de junho. Pois bem, todos os dias de júri,
todos os 25 jurados estão lá. Todos os 25 jurados estão lá. O oficial faz o pregão, fulano de tal, Beltrano, ciclano, tal. Seu juiz, 23 presentes, ou 25, ou 17, 18. Não pode ter júri com menos de 16. E menos de 15. Porque o promotor e a defesa podem recusar até 3 testemunhas. Então são 25 jurados, chamados nominalmente, e quando tem o da quórum, aí que o juiz abre a sessão. E essa parte é muito engraçada, eu vou chegar exatamente na sua curiosidade. Por quê? Imagina que é uma sacolinha no Bornal, no interior é muito bacana, que é aquelas urnas de madeira de lei, coisa bonita, que bota lá na urna, tira o papelinho. Aí quando vai fazer o sorteio, diga defesa. Defesa recusa. Não precisa fundamentar. Você vai sentar no seu lugar. Mayra, a defesa aceita. Promotor aceita. Aí a Mayra já vai lá e põe a beca dela, ela é a primeira sorteada. De novo, Débora, aceito. Promotor, recuso. Ou seja, a defesa aceita ou recusa primeiro e pode recusar até 3. O promotor recusa em segundo, podendo recusar até 3, sem fundamentar. Correto? Sim. Aí a curiosidade é como escolher esse jurado. Qual a estratégia? Porque Robert De Niro, né, que tem 11 cabeças, 12 cabeças e uma sentença, uma cabeça e uma sentença, não é isso? Por quê? Porque nos Estados Unidos são 12 jurados. Os júri americanos são 12 jurados. E as pessoas ficam assistindo filme americano e acham que lá é a mesma coisa. É muito diferente. Por quê? Porque lá eles reúnem, são 12 jurados. Mas a condenação ou a absolvição só pode ser unânime. Lá, os jurados se reúnem, só eles lá e conversam. Conversam entre si. O que você acha? Ah, não, acho até que foi ele mesmo, mas que cara merecia porque era bandido, ficava estuprando todo mundo. Eles conversam entre si. Enquanto eles não chegarem num veredito, só o veredito, o jurado entender que fulano de tal é culpado. Só isso. Tem que ser unânime. É unânime. E aí é o seguinte... Que interessante. E tem, inclusive, o tempo que eles têm para decidir. Primeiro dia reuniu, não, nós não chegamos no veredito ainda. Mais um dia, ou 2 ou 3, lá eu não sei quantos dias. Se chegar em determinado, vamos supor que sejam 5 dias. Se chegar no 5º dia, se o veredito... se eles não chegaram ao veredito, num consenso, entende que eles estão na dúvida, a dúvida é o salvo réu. Tá certo? E nós estamos querendo trazer isso para o Brasil, um projeto de lei, no sentido seguinte, que aqui o jurado só vota sim ou não. É muito ruim. São 7 jurados. Primeiro quesito, no dia tal, fulano de tal tomou tiro e veio morrer? Sim, ninguém nega. O promotor não nega, o advogado não nega. Só que não vão abrir 7 votos. Vão abrir só 4. Quando chegar no 4º voto, aí recolhe tudo de novo, por quê? Para não saber que todos votaram a mesma coisa. Por isso o sigilo da votação. O réu foi o autor dos disparos? Negativa de autoria. Sim. 4-3 está condenado. Não. 4-3 está absolvido. Então, às vezes, você ganha ou perde uma tese por voto Minerva. Justiça. Sim. Não. Põe do lado de lá. Sim. Não. Deu 3-3 na suadeira e tudo, mas o juiz abre o último voto, que vai definir. Mas é sempre 4-3, por isso a instituição fala democrática. Tá certo? E nós, defensores do Tribunal do Júri, temos entendido o quê? Um 4-3, isso acontece demais, um 4-3 é dúvida. 4-3 é uma forte dúvida. Ou aumentar para 8 ou diminuir para 6, mas que seja número par. Porque se der empate na votação, aí está dúvida, na dúvida, absolve o réu. Por quê? Naquela pronúncia em que o juiz vai pronunciar, submeter o réu a júri popular,
eu te falei que é uma decisão de interlocutória. Sim. Base disso. Se o juiz tiver dúvida, e muitas das vezes o juiz tem hombridade. Aconteceu no caso do goleiro Bruno. Isso foi matéria de discussão nossa lá na Sônia Abrão, no Carlinho, no TV Verdade e tudo. A juíza fala, em relação ao fulano de tal que era o Coxinha, o advogado era o Marco Antônio Siqueira, realmente existem algumas dúvidas. Mas na dúvida eu tenho que mandar para o juiz natural. Causou uma polêmica danada. Mas na dúvida, o juiz tem que mandar para o júri. Na dúvida, tem que absolver. Mas na dúvida, sabe, em dúvida pró societário. Na dúvida, sim, em prol da sociedade. Aí foram me perguntar, esclarecendo a questão, que estava batendo lá o doutor Zanoni, Marco Antônio Siqueira, que na dúvida, que a juíza Maria que você tinha colocado, aí eu pedi a palavra. Expliquei, e aí o Carlinho até falou, poxa, o senhor até podia falar de uma forma mais prática para o meu público entender. Mas o que é? Enquanto não houver uma sentença penal condenatória, não existe a presunção de inocência? Sim. Isso é fato. Se existe a presunção de inocência, a polícia, na hora de apurar o crime, ela vai ter dúvida, ela não vai ter certeza. Então, na dúvida, ela tem que indiciar. O promotor de justiça, se ele tiver dúvida se o cara praticou o crime ou não, ele tem que denunciar. O juiz, na hora de pronunciar, se ele tiver dúvida, ele tem que mandar para o júri. Na hora de decidir, a dúvida é em favor do réu. Por quê? Porque partindo da premissa que todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, enquanto não tiver sentença julgada, o cara é inocente, então tem a dúvida. Por isso é que o veredito tem que ser do conselho de sentença. Essa discussão que se tem travado aí no Brasil inteiro, mas eu defino nessa simplicidade que eu estou te falando. Muito bom. Entendeu? Porque o cara pode ser indiciado aqui, pode ser denunciado, pronunciado e absolvido. É verdade. Correto? Sim. Ou seja, eu só vou saber se ele é culpado ou não após a sentença condenatória. Então, se até lá o trânsito é julgado, eu sempre vou ter dúvida. Sim. Correto? Sim. Infelizmente, com isso, muitas pessoas amargam um fardo nas costas muito grande, mesmo com muita clara evidência de que é inocente, mas carrega o fardo de processo anos e anos e desgasta demais. Verdade. E assim, eu tenho uma dúvida. A dúvida, assim, a gente tem visto nas redes sociais muitos advogados postando, né? No momento ali no plenário, nos debates. E a gente vê muitas vezes alguns juízes, até mesmo o Ministério Público, que deveria ser o fiscalizador da lei ali, né? Tá pela sociedade, não cumpre o seu papel. Aconteceu ou já presenciou algum momento, já aconteceu com você que suas prerrogativas não foram atendidas, não foram respeitadas? O que você tem visto, né, nesses debates, né, no plenário, a atuação desses nobres juízes? Mayra e Damião, infelizmente, nós sabemos que a gente convive com uma doença chamada juizite. Isso é fato. Isso é fato. Infelizmente. Mas primeiro falar da questão de rede social, que os advogados podem muito. Sim. E eu sou um pouco averso à questão de rede social. Sou um pouco averso. Porque, como eu sou raiz, a gente fala que eu sou de chão de fábrica, eu não gosto de ficar postando. Porque o plenário do júri é um barril de pólvora. É um detalhe, é uma palavra que você perde o júri ou ganha. E os advogados, infelizmente, eu tenho que falar que são os mais jovens advogados, são os que postam e infernizam a rede social, são os advogados. São eles. Por quê? Vai ouvir a primeira testemunha. Antes de terminar a testemunha, vai lá fora, tira uma selfie e posta na internet. Daí a pouco está postando. Durante um júri de 12 horas, 15 horas, o cara posta 50 coisas sobre o júri. A hora que ele está tirando a foto para postar, ele está perdendo um detalhe, ele está perdendo o olhar do jurado com o promotor, ele está perdendo o olhar do jurado com a plateia. E esse olhar diz muita coisa, que inclusive às vezes é até nulidade. Sim. Correto? Sim. Mas
Como até os alunos ficavam me apelidando de fala mansa e tudo, porque eu sou extremamente tranquilo. Sim. Eu nunca me dispus com promotor de justiça e nem com juiz. Mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer os estudos aí da inteligência emocional. Sim. Porque muito tapa na cara eu já levei. Muito tapa na cara, de promotor falar, lá a cara do advogado, parece que tá chupando limão. Ou seja, e na diplomacia, porque você tem que ter conhecimento de causa. Então existe um ditado que fala, é melhor você calar até que te peça a palavra, do que falar até que te silencie. Então eu sempre usei isso. Perfeito. Entendeu? É muito Perfeito. é muito melhor você ficar calado até que te peça a palavra, ou que te dê a palavra, do que você falar até que te silencie. Sabedoria. Entendeu? Então isso chama inteligência emocional. E todas as vezes que isso aconteceu e poderia acontecer esse entrever, essa celeuma, realmente depois o promotor, o próprio juiz, lá fora, até de se desculpar, por quê? Porque eu sou da antiga, eu sou da época dos juízes que falavam comigo, falou, Rolim, as causas se vão, nós vamos permanecer. Então, se eu vou me dispor com o promotor hoje, amanhã, aqueles jurados estão com o promotor, porque a maior dificuldade que a gente tem, isso é tão sério, eu vou chegar na questão lá dos jurados, viu? Não esqueci não. Essa questão é tão séria, porque o promotor está com os jurados do dia 1º ao dia 30 do mês. Sim. Todos os dias. E qual jurado que não quer estar próximo? Vamos tirar, você vai puxando o saco do promotor ali, tirando foto com o promotor. Por quê? Eu vou lá uma vez, esse mês eu vou 2, mas em tribunais diferentes. Normalmente é uma vez. Mas eu vou em tribunal diferente. Entendi. Segunda eu estou em Vespasiano, dia 21 eu vou estar em Belo Horizonte. Sim. Então, ou seja, dia 21, os jurados já estiveram com o promotor ali o mês inteiro, já tirou foto com ele, já se contemporizou com o promotor. Justo. Então o promotor já tem empatia dos jurados. Então, se eu vou lá escolhendo o promotor, tá jogando contra o seu cliente. Com certeza eu estou prejudicando o meu cliente. Entendi. Tá certo? Muito bom. Então nós temos que ter essa postura, e são os jovens advogados, foi bom você tocar no assunto, que eu já estou chamando a atenção dos jovens advogados. Preocupem com o plenário do júri. Tem muita gente falando de júri aí, está assumindo o júri com irresponsabilidade que me preocupa muito. Eu falo para você do primeiro júri de 1822, onde que está o Tribunal do Júri em todas as constituições republicanas, inclusive nas emendas constitucionais, a origem do Tribunal do Júri, Inglaterra, 1815, lá no Concílio de Latrão, que é quando se julgava o povo em praça pública, é dos concílios, inclusive é bíblico, isso é da igreja. Então eu sei de tudo isso, para chegar nos 200 anos do Tribunal do Júri, que foi em 2022, eu estava no dia 18 de junho de 2022, em Piauí, fazendo palestra sobre exatamente o dia dos 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil. Então a gente sabe a origem. Sim. Correto? E os jovens advogados, acho que é só fazer bagunça e postar na internet, mas eles não publicam o resultado. Eu sempre costumo falar isso. Pega essas bagunças aí, que afrontou o promotor, que fez A, B e C, mas vai no resultado do júri. Eu trabalho com resultado. Eu trabalho com resultado. Então eu tive um dos júris em Contagem, com um grande promotor, Lino Rivário Vasconcelos Carta, para mim um dos maiores promotores do Brasil, de inteligência bruta, que trabalhou no caso do goleiro Bruno. O último júri que eu fiz com ele, ele falou com todas as letras com o doutor Alexandre, juiz-presidente. Doutor, se um dia eu precisar de um advogado para me defender no júri, é o doutor Rolim. Ou seja, um promotor que já enfrentei 300 vezes aí nas carreiras. Bacana. Desde lá de Diamantina, do Cerro e tudo, até chegar, hoje ele está em Belo Horizonte. Eu nunca me dispus com um promotor, mas eu tenho que abrir um adendo. Em 2 situações, realmente o promotor quis brigar comigo, e é muito. Eu não armei uma armadilha para ele, técnica, porque eu sabia que o promotor, extremamente competente, filho de um promotor também, meu professor,
de uma competência excomunal. Ele sabia que eu sabia todas as vírgulas do processo, ele estuda e interpreta até a vírgula. Olha. E eu tinha ganhado um habeas corpus que o desembargador colocou no voto. E Sua Excelência, referindo a mim, com português escorreito, realmente me convenceu. Eu estava com tendência disso, mas com a brilhante sustentação oral do advogado, com português escorreito, com a postura, eu repensei, pedi vista e repensei e mudei o voto. Então ele tinha isso no processo. Olha. E durante a fala dele, eu anotei. Ele falou 23 vezes sobre o português escorreito do advogado que era eu, o jurado. Então vejam Vossas Excelências, o advogado com português escorreito conseguiu ludibriar 3 desembargadores. Então muito cuidado com esse advogado. E era eu, primeiro júri com ele. E aí eu fui e peguei um papelinho, escrevi no papel, fiz isso. Eu escrevi no papel, o promotor vai berrar. E pus na frente dos jurados. Aí quando eu fui na minha sustentação oral, aí eu peguei uma página do processo, eu sabia que ele sabia todo o processo, e fiz uma citação, eu não vou dizer agora. Sim. Então a testemunha, a vítima falou isso, isso e isso. Ele na hora. Berrou. Não tem isso aqui não. Eu comecei a rir, de sarcasmo mesmo, peguei o papelinho e mostrei para os jurados. O promotor vai berrar. Eu ainda ri que eu brinquei com ele, doutor, agora o senhor sentou na graxa. Beleza. Ele até olhou e tudo. Por que o senhor está rindo? Eu falei com os jurados, falei, olha, existe um livro que é O Homem das Guerras. Se eu não me conheço e não conheço o meu adversário, eu vou perder todas as batalhas. Se eu me conheço, mas não conheço o meu adversário, eu vou ter tantas vitórias quanto foram o número de derrotas. Mas se eu me conheço e conheço o meu adversário, eu não tenho que ter medo da guerra. Então eu conheço o promotor tanto que eu já sabia que ele ia berrar com essa fala. Aí ele desmontou e brigou, mas gritou mesmo comigo e tudo. Eu estava na parte mais alta e ele na parte mais baixa. Quando ele veio, eu falei, doutor, faz favor. Eu não bato no homem mais baixo que eu não. Sobe para o meu nível aqui, se o senhor quiser. Aí ela assustou e tudo. Aí 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos aqui. Ou seja, o promotor perdeu a demanda nesse momento porque eu o conhecia. Sim. Eu não posso ir para uma guerra, eu não posso ir para o juiz sem conhecer meu adversário, que é o promotor. Eu não posso. Não posso deixar de conhecer o juiz que vai julgar, vai presidir o júri. Dos jurados. Nós pegamos a lista dos 25 jurados que comporão o conselho de sentença naquele mês. Antigamente era muito difícil, mas hoje com rede social, você vai na rede social, fulano de tal, o atleticano doente, fulano de tal, bolsonarista ou lulista, ou seja, isso diz muito sobre o advogado. Sim. Você levanta nas redes sociais, por quê? Porque um jurado que posta lá na rede social dele a faixa do Bolsonaro ou a bandeira do Lula, você sabe muito sobre ele, o comportamento dele. Correto? Sim. Aquele que posta lá que tem uma opção sexual diferente, aquilo diz muito a respeito dele e às vezes a causa que você vai julgar, você precisa exatamente daquele cidadão. Sim. Eu vou fazer um júri segunda-feira, um militar. Correto? Se eu conseguir um monte de jurado bolsonarista, é claro que eu vou escolher, porque defende o militar, a segurança pública, enfim. Você está certo? Sim. Se for um que declinou na rede social que ele é lulista, eu vou tentar evitar aqueles cidadãos para sentar no meu conselho de sentença, que eu tenho 3 recursos. Se é um jovem que matou um jovem de briga de rua, de boteco, por causa de namorada, quanto mais jovem for o conselho de sentença, mais vão entender aquela demanda. Tá certo? Sim. Se for um senhor que por uma outra razão matou,
eu vou procurar um público, ou seja, os jurados mais conservadores, com os princípios que a gente fala da época dos costumes, né? Dos bons costumes, da moral dos bons costumes. Isso. Então a gente tem que pegar a demanda, estudar o perfil de cada jurado por rede social, entendeu? Para você fazer anotações, inclusive, e na hora de escolher, Maicon, Damião, recuso. Por quê? Porque a profissão do cara, a função dele, a idade dele, a opção sexual dele, às vezes pode ser importante para mim naquela causa, ou ele pode ser importante para o promotor de justiça. Então a gente tem esse jogo de equilíbrio. E um pouco também com esse tino que a gente tem, é de realmente aqueles jurados que você, entre aspas, escolheu, eles sejam escolhidos na hora do sorteio, porque aí é aleatório. Muito bom. Tá? Muito bom. E o outro, o outro é o seguinte, lá em Piranga, eu fui fazer um júri em Piranga. Eu fui para lá 2 dias antes, e eu faço isso, ando na cidade, quando é interior é uma beleza, você anda na cidade, você vai no boteco, você vai na farmácia escrito com PH, Mariana tem, você vai no Euclides da Cunha lá, que tem um memorial Euclides da Cunha e Mariana, e você procura saber toda a história da cidade, e na sua introdução, na sua fala, quando você começa a falar do jurado, fala da cidade, do passado, Mariana, na verdade era Mariana, que era rainha na região, o rio Ipiranga, na verdade passou a ser Piranga, por isso a cidade Piranga. Quando você fala do caso do primeiro escravo que foi açoitado em praça pública porque abusou de uma mulher, quando você rememoriza isso na cidade, o cara sabe do ouro que passava ali dentro, toda a história da cidade, inclusive ali na esquina tem uma farmácia com PH, então eu sou da antiga, etc, etc, etc. Que legal. Isso chama empatia, na psicologia chama empatia. Então você tem que estabelecer esse rapport com os jurados. E a única coisa que você não deve fazer é bater em promotor ou bater em juiz. Nunca, mas é nunca, porque você está batendo na cara do seu cliente. Olha. Na cara do seu cliente. Não é isso que a gente vem ver, né, com frequência na internet, os mais jovens, principalmente, fazendo. E o Dr. Rolim está trazendo aí mais uma dica, né, para as pessoas que, principalmente jovens advogados, que têm interesse em atuar no tribunal do júri. Dr. Rolim, caso Goleiro Bruno. É um dos casos mais emblemáticos, acredito, do direito criminal no Brasil, né? E até hoje gera-se muitos questionamentos, né? Hoje, assim, o assunto de hoje ele é muito extenso. Sim. Eu sei que o senhor não está muito bem, a gente não vai se estender muito, até para poder preservá-lo também. Só que eu não poderia deixar de perguntar um pouco sobre o caso do Goleiro Bruno, né? Muitas coisas se falou na mídia. Entre elas, os mais populares, né, é que uma das teses é que o crime havia ocorrido exatamente na comarca de Vespasiano, né, mas que o sítio do Goleiro Bruno seria em Esmeraldas. E uma das perguntas que se faz é por que esse processo caiu no colo de Contagem, que na época foi julgado pela doutora Marixa. Né? A primeira pergunta que eu gostaria que o senhor explicasse, né? Porque existe uma das teorias que é o local da ocorrência do fato pelo processo penal, né? Que a competência quanto ao lugar é o lugar onde ocorreu o fato, né? E por que nesse caso caiu no colo de Contagem esse processo? Quando a gente fala de competência, né? No caso da indagação específica, a gente fala que a competência racionilógica em razão do lugar. Não é isso? Então são várias teorias do direito, entre as quais eu não vou discorrer porque é questão extremamente técnica, mas a competência, em regra, é em razão do lugar. Tem ratio persona, que é em razão da pessoa e etc., mas em razão do lugar. Porque o sítio do Goleiro Bruno é Esmeralda, inclusive eu estive lá no sítio várias vezes. Ela teria sido
entre aspas, né, sido comida pelos cachorros do Bola lá em Vespasiano, tanto que detonaram a casa do Bola, e o crime acabou ficando em Contagem. Dentre as competências, tem a competência determinada pela prevenção. Por que tudo começou? O menor, eu vou me abster de falar o nome, Sim. Ele foi apreendido em Contagem com a Land Rover do Bruno. Ou seja, em Contagem, menor na direção do veículo e tal, e aí tudo começou, que é da Land Rover do Bruno, em Contagem. Tudo começou com essa apreensão do menor, que estaria envolvido em todo o contexto aqui em Contagem. Então, tudo que começou a partir dali foi absorvido, atraído em razão da prevenção. Nós não concordamos com isso até hoje. Nós discutimos à época, a vida toda, da incompetência do juízo. Principalmente quando a juíza determinou que se emitisse o atestado de óbito na comarca de Esmeraldas. Gente... Ou seja, o atestado de óbito, em razão do não comparecimento do corpo, foi determinado pelo juízo. E o cartório de Esmeraldas é que emitiu esse atestado de óbito. Então, isso aí para nós foi realmente muita discussão. Mesmo a tese de acusação, sendo que ela havia sido supostamente assassinada em Vespasiano. Ela teria sido entregue para alguém no sítio do Bruno em Esmeraldas e dali para frente nunca mais foi vista. Então ficou essa incógnita. Não se fala onde especificamente. Procurou a Elisa na Lagoa dos Nados, em Belo Horizonte. Ou seja, escavou o sítio do Bruno Esmeralda, escavou a casa do Bola lá em Vespasiano, fizeram aqueles exames lá com os cachorros do Bola lá em Vespasiano, mas a competência veio em razão da prevenção. E todos diziam na época, todos os juristas do Brasil inteiro, que infelizmente naquele caso o desrespeito à Constituição Federal, o desrespeito às normas processuais penais foi assim, flagrante. Foi flagrante mesmo. Mas, infelizmente, isso já passou e eu apelidei, tá? Eu apelidei com autoridade o caso Bruno. Foi uma maldição. E foi uma maldição. Tá? Foi uma maldição. Eu não vou nem falar dos meus colegas, mas eu falo de mim. Durante 14 meses que eu fiquei no caso Bruno, até a impronúncia do meu réu, o meu nem foi a júri. O do cliente, que o senhor não vai mencionar, né? Ok. O meu não foi a júri. Eu sofri 4 acidentes automobilísticos. Dois com PTs e um deles com minha filha de 3 meses dentro do carro. Meu Deus. Eu sempre trabalhei, eu chegava todos os dias na audiência. Bruno, você rezou essa noite? Daiane, você rezou essa noite? Fernando, você rezou essa noite? Eu rezava para todo mundo. Todo mundo. E colegas nossos aí que foram assassinados, colegas que infelizmente foram vistos aí em rede social em situações de degradância e tudo. Eu, quando o meu se excluiu do caso, eu peguei pendrive, peguei tudo que tinha no meu escritório, atei fogo em tudo e pedi à juíza que me descadastrasse do caso, porque eu estava continuando a receber intimações de tribunal de tudo, para ser descadastrado, para nem falar no caso do goleiro Bruno. Porque realmente, até hoje, quando acontece alguma coisa lá no Rio de Janeiro, o Bruno. Aparece uma motocicleta com traficante lá no Rio de Janeiro, do Bruno. Bruno, né? Sai de um time de futebol, sai na rua, está o goleiro Bruno. Então isso foi uma maldição muito grande. A mãe, a avó, né, tentaram contra a avó, mataram o primo quando saiu da cadeia, entendeu? O próprio pai da Elisa Samud, à época, são mandados de prisão para ele. O caso o irmão do Bruno, quando apareceu na televisão, também foi preso porque tinha mandado de pensão alimentícia, enfim. Colegas meus que foram assaltados,
na mesma época do caso, Meu um carro Deus. novo e nunca mais recuperou. Entendeu? Nossa. Enfim, esse caso do goleiro Bruno ainda não está resolvido nesse nível, ou pelo menos no nível aí da questão espiritual. Doutor Rolim, eu já vou adiantar aqui uma pergunta que a gente faz, que a gente brinca e chama de pergunta de 1 milhão, tá? Eu sei que o caso é delicado, mesmo já tendo se passado aí mais de 10 anos, né? Mas na sua concepção, seja espiritual, seja como profissional, o que o senhor entende que aconteceu no caso do goleiro Bruno? Eu não estou falando tecnicamente, eu estou falando na condição de homem, de pai, de pessoa espiritual, espiritualista. O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Hoje nós estamos vivendo, já há muito tempo, nós estamos vivendo num momento de materialismo. Infelizmente é materialismo. Então, as pessoas, num contexto geral, têm procurado adquirir, e está esquecendo de ser. Correto? Assim como os crimes contra o patrimônio, visa patrimônio, o vil metal, o dinheiro, naquele caso do goleiro Bruno, acho eu que pode ter sido em razão de ganância por dinheiro. Mas falo para você com autoridade que tive no processo. Até hoje, eu não acredito que aqueles que foram condenados praticaram aquele crime, se é que o crime aconteceu. Estou falando com toda sinceridade. Isso aí vai repercutir essa minha fala e tudo, mas eu não acredito, porque eu não vi nada no processo. Nada, absolutamente nada no processo. O processo, quando eu saí dele, tinha 14.856 laudos. 14.856 laudos. Não tinha uma prova sequer de que aquele homicídio tenha ocorrido da forma com que foi apurado. Tanto que teve outras investigações posteriores, mas realmente eu não me sinto confortável de falar do caso do goleiro Bruno por essas razões que eu já declinei. Certo. Muito bom. A gente fica sem palavras. Só o último ponto, a gente sabe que esse caso aí do goleiro Bruno, ele é muito complexo, Muito emblemático. é pesado, ele é muito emblemático. Mas o senhor também foi advogado em um caso de grande repercussão, É verdade. que foi o chamado Bando da Degola, que foi em Belo Horizonte isso, né? O senhor poderia tecer breves comentários, ou breves levando em consideração o seu tempo, tá? Mas fique à vontade, né? O senhor pode falar como que se deu essa situação, ou esse processo do chamado Bando da Degola? O caso do goleiro Bruno, segundo os autos, a morte se deu no dia 10 de abril de 2010, dia do meu aniversário. E o Bando da Degola no dia 9 de abril de 2010. Nossa. E eu assumi as duas causas. Chegaram a brincar comigo os grandes advogados que passearam em ambos os processos. O doutor Rolim, o doutor está na rua. Porque quando eu assumi a causa do goleiro Bruno, o meu cliente foi o primeiro posto em liberdade. E assim que eu assumi a causa do Bando da Degola, o meu cliente também foi posto em liberdade. Correto? Lá, o mesmo número de réus, 8 réus aqui no caso do goleiro Bruno, 8 réus no caso do Bando da Degola. Os processos correndo concomitantes. Teve meses que eu cheguei a fazer 17 audiências entre um processo e outro. Nossa. Teve dia de eu sair na televisão, dar uma entrevista. Eu detesto a imprensa, não gosto de imprensa, mas eu tinha que falar de manhã, falando sobre o caso Bruno, e de tarde lá em Belo Horizonte, no caso Bando da Degola. Eu saía daqui de Contagem, deixava alguém administrando aqui até chegar a minha vez, ia para Belo Horizonte, 17 audiências no caso do goleiro Bruno e no caso do Bando da Degola juntos. Então, assim,
era um momento que realmente, se eu não tivesse muito bem preparado, espiritualmente e emocionalmente, Muito forte. eu não tinha dado conta. Eu me lembro como se fosse ontem. Quando esse processo chegou para mim, eu fui ler o processo, fui até indicado por um outro advogado que infelizmente faleceu, e hoje eu estou até, meu escritório faz até o inventário dele lá. Quando eu peguei o depoimento do garçom americano Adrian, 23 laudas do depoimento, eu cheguei na 17ª lauda, eu preenchi o processo, atravessei Augusto Lima e fui para dentro da igreja São Sebastião conversar com Deus. Não me deixasse pegar a causa se eu não fosse digno dela. Certo? Mas conversei e Deus, falou para eu atender meu coração. E aí, conversando e fazendo o que a gente chama na psicologia, né, da anamnese, que é a entrevista com o meu cliente, e analisando todo o processo, eu falei, não, esse cidadão é inocente. E aí, quando a gente tem uma expectativa de que o cliente participou de um crime, a gente acaba ficando até um pouco mais tranquilo, porque a gente não tem tanto compromisso com o resultado. Mas quando a gente vê que o cidadão é inocente, essa é a pior demanda que tem para um advogado criminalista, quando você tem a certeza. Nossa. Essa é a pior demanda que você tem. E os processos foram desmembrados. Eu estou para te falar que o garçom americano, esse que falou muito, a época era muito pouco esse negócio de delação premiada, só se falava tudo. Ele teve um benefíciozinho da delação premiada, ele tomou 39 anos de cadeia. A médica Gabriela, em primeira instância, foi 46 anos e meio. Os dois militares, Renato e André, tomaram 52 anos, inclusive perderam a farda e tudo. E o estudante de direito, o Arlindo, inclusive estudava lá na Universo, e tomou 59 anos de prisão. E aquele processo, eu tive um tirocínio descomunal. Por quê? Porque na primeira fase apurou-se contra 5 dos réus. Em continuidade, a polícia colocou que teria mais 3. Fulano, Beltrano e meu cliente. E terminou essa segunda fase e aí pediu a prisão preventiva desses 3 separados. A médica Gabriela, o meu cliente e mais um, inclusive colega nosso advogado. Olha só, todo mundo entrando em competição pré-fabricada, liberdade provisória, primário, bons antecedentes, etc. Eu vi uma ausência de fundamentação na sentença que decretou a prisão deles. Ou seja, colocou no pacote, não individualizou a conduta de cada um. Então, enquanto todo mundo entrou de um lado, eu entrei guerreando a falta de fundamentação que o tribunal foi e concedeu. O meu saiu, os outros 2 de tabela, por extensão, pediu extensão porque a decisão era a mesma, então os 2 saíram e responderam soltos igual ao meu. Mas quando do júri, ia só o meu cliente e mais um. E nós ambos tínhamos feito recurso de todas as formas, ela não tinha precluído a pronúncia em Brasília. E o júri aconteceu na segunda-feira. O doutor Francisco de Assis Santiago, que é o promotor do júri, que condenou todo mundo, ele não ia fazer esse júri em razão do outro personagem, porque tinha uma certa vinculação, e aí ele passou para outro promotor para fazer o júri. Quando chegou na sexta-feira à noite, eu não sabia disso. Quando eu cheguei para o plenário do júri na segunda-feira, tinha uma liminar concedida pelo STJ suspendendo o júri do Correio. E eu poderia não ter feito o júri.
Mas se eu não faço júri, próximo designado, como estava de mim, vai descer o Francisco Assis Santiago. Primeira coisa. Conversei com o meu cliente, falei, olha, a situação é essa, essa e essa. O que você quer, doutor? O senhor é que decide por mim. Eu estou nas suas mãos, na mão de Deus. É até um pastor. Aí eu fui pro pau. 23 horas de julgamento. 23 horas de julgamento. E ele foi absolvido por 4-3. O único réu absolvido Foi o seu cliente. em todos esses Olha só. 8 réus que tinham no processo nessas condições. Mas isso eu me lembro até hoje de cada nuance, de cada palavra, de cada detalhe, inclusive das 3 juradas que eu recusei, que até o oficial de justiça chegou lá e falou, doutor Rolim, eu deu muita sorte ter tirado aquelas 3 mulheres, mas não, é porque eu já sabia que eu estava lá na pauta toda, e quando elas compunham o conselho de sentença, de tarde eu ia lá saber o resultado da condenação. Muito E bom. elas ficaram lá até o final, ainda pediu o juiz para poder ver a votação, que nem pode ver. Sim. Mas, como estava lá no jurado, ver a votação, e aí a minha postura na frente dos jurados, olhando dentro do olho dele, na hora de eu pegar o papelinho com a mão, aquele negócio todo, uma delas ainda balbuciou, o advogado ainda fica fazendo pressão do jurado, ainda deu para ouvir o balbucio dela, para você ver o que é um plenário do júri. Sim, É uma questão muito técnica, se você me permitir, eu gostaria até de falar sim. até o que é um plenário do júri. Grandes advogados, mas grandíssimos advogados, também já comeram mosca, igual eu já comi, no plenário do júri. Porque quando o juiz, às vezes, tem a tendência, ele acha que a absolvição não é justa, e dá o voto Minerva, é um tal de, sim, não, tira o bola lá, E aí? quando se assusta, já foi. Que absurdo. Quando se assusta, já foi. Ou seja, pega todos os votos, confere com o oficial de justiça, porque o que acontece? Quando você vai para o julgamento mesmo do jurado, você coloca uma cédula sim e uma cédula não na mão de cada um dos 7 jurados. Aí quando vem um quesito perguntando, fulano de tal tomou tiro e morreu? Aí vão 2 oficiais de justiça. O primeiro colhe os votos válidos. E o outro passa atrás recolhendo os votos não válidos. Aí o dos votos válidos leva lá para o juiz, é que vai abrir e votar. Como não pode ter mais de 4 votos, então o que faz? Deu 4 votos, eles jogam lá e fazem os pares de novo. E pegam um para cada um. Eles fazem os pares de novo. Mais um voto sim, voto não. Os jurados não ficam com os votos à mão. Com a cédula. De novo, faz a segunda pergunta do quesito. O jurado entendeu? Pode votar. Aí o jurado, o oficial, passa recolhendo aqueles votos e põe na mão do juiz. O juiz espera os votos não válidos serem recolhidos, aí vai abrindo. Se o juiz percebe, quando dá sim, não, sim, e ele não quer, isso já aconteceu comigo, porque o próprio jurado, os jurados depois falou, doutor, não entendi como é. Nós queremos absolver. A gente queria absolver, doutor. Uai. Eles conversaram entre si que não pode não, isso não pode não, mas eu tenho anos de júri, já dei até aula de como o jurado deve jurar, como deve proceder e tudo, eles chegaram para mim e eu lembro perfeitamente, quando eles me falaram isso, eu, puta merda, a última mão o juiz embolou lá e não prejudicado a votação. Então tem que ter muito cuidado até nesse tipo de quesito, nesse momento, porque às vezes você perde uma demanda por deslealdade de um oficial de justiça, de um promotor ou de um juiz. Meu Deus. É muito sério o Tribunal do Júri. E tem muitas pessoas que ainda na sua inocência, né, acredita que os agentes públicos são agentes de justiça. Né, doutor Rolim? E nem sempre isso acontece, né? Nem sempre. E nós já estamos caminhando para o final, eu só queria que o senhor comentasse, nós já falamos a questão, por exemplo, da promotoria, né, os promotores de justiça, que as pessoas que não são da advocacia, não são do direito, às vezes levam muito ao pé da letra o nome, o título dado.
né? Promotor de justiça. Dá-se a entender que é alguém que promove a justiça, né? Mas muitas vezes a gente percebe, eu já atuei em alguns casos criminais, hoje não atuo mais, já atuei em alguns e me decepcionei muito, principalmente pela questão da manipulação em algumas situações, que muitas vezes o réu já entra mesmo no processo condenado. Ele não tem chance nenhuma, ainda que ele seja inocente, né? Inclusive, um desses casos que eu tive foi até um cliente da Maíra, né? Um cliente em que havia provas robustas de que havia sido plantado provas no veículo dele, uma balança de precisão, me lembro, era uma balança de precisão, 300 gramas de cocaína, uma porção de maconha, né? E a polícia prendeu ele por volta de 9 horas da manhã e foi levá-lo perante a autoridade policial, ou seja, perante o delegado de polícia, às 11 horas da noite. E aí eu perguntando para ele, ele falou, nós fomos torturados o dia inteiro e a gente teve que admitir o crime, senão eles iam matar a gente lá no matagal, né? Nós fizemos essa pergunta, doutor Rolim, ela estava comigo nessa audiência, né? Perguntei para o policial, falou, não, a gente estava fazendo outras diligências e tal, estava tudo muito claro que era ali um flagrante forjado e mesmo assim o cliente tomou aí 14 anos? 14 anos. 14 anos. Enfim, só essa experiência. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, eu percebi em alguns processos criminais, eu via muito em algumas, não são todos, toda unanimidade, como diz um ditado, toda unanimidade é burra, né? Então a gente não está aqui generalizando isso com relação à classe dos promotores. Mas a gente percebe que na maioria dos casos aí, ou em boa parte dos casos, existe aí uma sede, uma gana por condenação muito grande. A pergunta é, essa gana por condenação que existem alguns, né, membros do Ministério Público, ela acaba de alguma forma apagando o anseio de cumprimento do direito ou da justiça? Não só por parte do Ministério Público. Infelizmente, a máquina de persecução penal inclui a Polícia Penal, inclui a Polícia Militar, inclui a Polícia Civil, inclui a Polícia Guarda Municipal, que já está querendo fazer às vezes de polícia de investigação e tudo, Polícia Federal, Magistratura e por aí vai. Ontem eu tive uma liminar concedida em que o cidadão foi processado por furto qualificado com o cidadão, procedência parcial, o juiz aplicou a pena de 4 meses de reclusão, regime aberto com substituição de pena por uma pena pecuniária de um salário mínimo. Essa foi a pena. O promotor recorreu, e nós também recorremos, mas o juiz da custódia, que colocou tornozeleira eletrônica nele, já há 8 meses e meio com tornozeleira eletrônica. A pena dele é de 4 meses, com substituição por uma única prestação pecuniária, um salário mínimo. Ficou silente em relação a tirar ou não a tornozeleira. Na sentença, eu opus embargo declaratório. Nos embargos declaratórios ele conheceu, mas não acolheu, dizendo que o regime é aberto e tem correlação com a tornozeleira e que tem recurso do promotor. Ou seja, se transitasse em julgado, ele ia pagar um salário mínimo, a pena já estava quitada. E ele manteve a tornozeleira. Então eu tive que ir para o tribunal, e não é raro, assim, não é fácil, mas eu tenho conseguido liminares nesse sentido, que é flagrante. A desproporcionalidade. Isso por quê? Porque às vezes o juiz está enraizado, querendo fazer justiça e ignorando às vezes determinações legais. Porque a lei é muito clara, para colocar a tornozeleira, você tem que pôr termo. 6 meses, 4 meses, você tem que pôr termo. Ele não colocou termo, tempo de tornozeleira, e quando veio a sentença, ele manteve a tornozeleira porque o promotor recorreu. Isso quer dizer que se um processo agora demorar 1 ano, 2 anos no tribunal com o promotor recorrendo, ele vai ficar 2, 3 anos com a tornozeleira para depois pagar um salário mínimo de pena e a pena dele está extinta pelo cumprimento. Então, não é só o Ministério Público. Agora, nos crimes comuns,
afora Tribunal do Júri e tráfico de drogas, tá? Porque o tráfico de drogas hoje, promotores, HECO, essas organizações aí de persecução penal, eles têm sido extremamente severos e eles têm um aparato, eles têm tudo à disposição para levantar boletim de ocorrência, para perícia. O Ministério Público tem perícia própria, não precisa da perícia da Polícia Civil, tem tudo isso, todo esse aparato. Junta um boletim de ocorrência, junta um fato de testemunha chega lá para depor, eles pedem que coloque identidade, CPF da testemunha, para poder fuçar a vida da testemunha, e depois perguntar à testemunha: o senhor já teve algum processo na vida? Não, não tive não. Ah, mas tem aqui uma lesão corporal de 2000. Entendeu? Para desestruturar. Ou seja, já começa por aí esse arrojo por parte dos órgãos de persecução penal. Enquanto o cliente, normalmente carente, por melhores que sejam seus advogados, nós advogados estamos sem força nenhuma para lutar contra esse aparato. Seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, principalmente em relação ao Ministério Público. A disparidade de arma é muito grande. E quando você requer, igual eu requeri lá em Conselheiro Lafayette, no júri que vai ter dia 11, quando eu requeri que oficiasse o Detran da Bahia para saber a procedência de um veículo que foi visto, e eles estão confundindo o veículo desse cidadão com o do meu cliente, o juiz falou que por hora eu indefiro, porque isso a própria parte pode conseguir. Entendeu? Então, assim, essa falta de aparato que nós temos na defesa do nosso constituinte, em desarmonia com o aparato do Ministério Público, isso por si só já é uma arrogância excomunal e nós não temos como lutar contra isso. Agora, nos crimes de tráfico de drogas, os promotores preferem muito mais jogar na linha de produção. O doutor Fabiano fala muito da máquina de moer pobre, do que se dar conta de uma causa específica. É tudo linha de produção. Esse tipo de violência que o cliente de vocês sofreu, isso é todos os dias, todas as horas. E de cada 100, a gente realmente consegue prova, filmagem, vídeo, para poder contestar isso. Porque vão moer o seu cliente, porque ele é pobre, e é muito mais fácil colocar mais um na linha de produção do que perder muito tempo e separar. Este caso aqui merece uma atenção diferenciada. Eu vou mandar oficiar a Corregedoria de Polícia, eu vou mandar oficiar, ou pelo menos deferir os requerimentos da defesa. Sim. Pelo menos deferir, quando você pede lá as herbes e o GPS das viaturas, que ficaram lá 8, 10 horas com o seu cliente, por onde que eles passaram. Sim. Então você pede isso não cai no processo. O promotor não precisa pedir, não, já fuça lá que já está interligado com a polícia e já joga no processo quando é para prejudicar o réu. Sim. O que é para beneficiar eles não colocam. E quando você pede aquilo que vai beneficiar, o juiz não defere. Então nós temos esse problema muito sério. Agora, no júri, infelizmente, o homem é feito de vaidades, né? O homem é feito de vaidades. Enquanto o promotor de justiça ou o advogado do júri achar que ele vai ganhar ou vai perder, vai ter essa guerra de vaidade. Por isso é que eu me sinto bem sucedido e muito tranquilo com o plenário do júri, porque eu sempre falo nas minhas perorações: qualquer que seja o resultado, está todo mundo perdendo. A sociedade perdeu o ente, o promotor perdeu, o advogado perdeu. Qualquer que seja o resultado, todo mundo perdeu. Então essa vaidade que eu ganhei aquele júri, de mídia inclusive, que os promotores têm, ou o advogado falar que ganhou, que teve êxito, tudo, eu não gosto nem de postar resultados em rede social por causa disso. Porque para mim eu estou sempre perdendo, mesmo meu cliente sendo absolvido. Eu sou muito claro quando eu falo que no plenário do júri, os momentos que eu mais me senti realmente advogado foram nas condenações do meu cliente ajoelhar na minha frente, me abraçar e falar: doutor, muito obrigado, senhor fez. Se não fosse o senhor, a minha pena seria maior.
Porque quando a gente ganha e sai absorvido, sai postando, todo mundo bate nas suas costas. É verdade. Mas quando o cliente, o meu interesse é o cliente, é o meu constituinte, eu tenho compromisso com ele. Se ele condenado, ele me agradece pelo serviço que eu fiz, é nesse momento que eu sinto força de continuar na advocacia criminal. Não é nas horas que eu ganho e absolvo o cliente, não. Com certeza são nas horas que eu tenho a condenação e que muitas das vezes até reverto no tribunal. Mas quando o cliente me abraça e me agradece pelo resultado, recebi uma mensagem agora, depois que eu cheguei aqui, eu recebi uma mensagem do cliente. Ele foi condenado, me agradece diariamente e fala para mim que eu sou um pai para ele. Ele foi condenado a 10 anos e meio. Quando eu falei para ele que ele ia tomar entre 20 e 120 anos de cadeia no plenário do júri. 5 tentativas de homicídio qualificadas. Eu consegui absorver de 3, ele foi condenado em 2, tirei a qualificadora, ele foi para o plenário do júri para sair de lá preso. Ele saiu de lá para recorrer à liberdade por 10 anos e meio. Ou seja, ele foi condenado. Mas é nessas condenações que o cliente tem a gratidão de falar por mim, é nesse momento que eu me sinto advogado. Que aula. Não, sem palavras. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Podlex, fazendo desde já os agradecimentos ao Dr. Antônio Rolim. Que aula maravilhosa. Você que é estudante de Direito, assista 1, 2, 3 vezes esse episódio. Isso aqui é uma aula sem preço, não só na parte técnica, como na parte humana. Ouvimos aqui um dos maiores advogados criminalistas desse país, doutora Maíra. Agradecer imensamente o Dr. Rolim de ter aceitado de prontidão o nosso convite para falar um pouco das suas experiências, nos agraciar com os belos relatos, e mandar um beijo para a doutora Jéssica Rolim, minha amiga que trabalha com o Dr. Rolim. E falar para vocês que tem que assistir sim esses episódios, porque aqui a gente vai extrair muita coisa boa, principalmente para os jovens advogados, que a gente sabe que tem essa gana, essa sede por ter e não ser. E hoje o Dr. Rolim trouxe muitas experiências e de como a gente deve agir no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nas nossas atuações. Muito obrigada, viu, doutor Rolim? Posso fazer para você? Fique à vontade. Não, só para encerrar, é porque eu sempre gosto de trazer as passagens bíblicas, porque quando a gente fala do tribunal do júri, assim como outros crimes, mas em especial o tribunal do júri, todos eles acontecem a partir do momento que a gente vem a ferir alguns mandamentos de Deus. Não matarás. Não cobiçar a mulher do próximo. Muitas das vezes os homicídios são em razão de traições. Certo? Não furtarás. Quantas às vezes se mata porque alguém furtou alguma coisa que é seu. Então, todas as vezes que acontece um homicídio, mesmo que tentado, porque houve o ferimento aos mandamentos de Deus. Sim. Então, o que eu peço, realmente eu tenho pregado essa palavra por onde eu ando, que quaisquer que sejam as religiões, não se afastem de Deus, porque ao se afastar de Deus, é que realmente o inimigo toma conta e acontecem essas questões de plenário do júri, porque eu tenho visto que a cada dia mais eu tenho me deparado com homicídios por motivos completamente abjetos, por motivos extremamente fúteis, porque as pessoas às vezes carregam um ódio, um rancor, uma inveja, que são pecados capitais. Sim. Então eu só peço que quaisquer que sejam religiões, não se afastem de Deus e não se afastem da igreja, porque na verdade a igreja é o nosso corpo é um templo. Isso. Então não nos afastemos de nós mesmos e não nos afastemos de Deus, para que a gente possa deixar um mundo melhor para os nossos filhos do que aquele que nós recebemos. Que maravilha. Pessoal, então é isso. Queremos agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês, aqueles que estão participando aí pelo chat.
Quero pedir mais uma vez, reforçar para você que não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva, ative o sininho, também nos siga lá no nosso Instagram, tá? Que é o mesmo endereço aí, é Podlex Oficial, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado, doutor Rolim, viu? Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, né? Que o senhor continue sendo aí esse baluarte, que o senhor continue sendo aí, né? Essa pessoa que tanto ilumina, porque o senhor é luz, principalmente trazendo uma palavra, né? Uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra que realmente a nossa sociedade precisa, né? Quanto mais o homem se afasta do seu Criador, mais ele vai se enterrando na sua ganância, no ódio, e a gente sabe que tudo isso que a Bíblia chama de concupiscência da carne, né, leva à morte. Então, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, doutora Maíra, mais uma vez. Não se esqueçam, gente, nós temos o canal de cortes, Corte Podlex Oficial, os melhores momentos das pessoas, os brilhantes advogados e advogadas que passaram aqui pelo Podlex. Curtem, compartilhem e se inscrevam no canal lá. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até. Obrigado.